que é logística, né? Várias pessoas confundem muito e acham que logística é só transportes. E logística não é isso. Aqui nesse escopo eu coloco para vocês todas as atividades que vão envolver a área e todas as atividades que ela vai trabalhar para poder fazer com que um fluxo funcione. Aqui, se a gente observar, a gente tem desde um fornecedor secundário, e aqui eu já coloco alguns exemplos para ficar nítido para vocês. Então a gente pega uma Vale que produz minério. O que acontece com esse minério? Ele, para chegar e ser transformado até a geladeira da sua casa, ele vai passar ainda por um fornecedor primário que vai fazer o aço, que no caso aqui, Usiminas. Da Usiminas, esse aço vai ser movimentado até uma indústria, exemplo a Whirlpool. Será fabricada a geladeira. Uma vez fabricada essa geladeira, do seu centro industrial, ela será encaminhada até o centro de distribuição. Por que já existe essa diferença, né, ou esses elos de uma cadeia? Porque geralmente as indústrias, se a gente pegar outros exemplos, a gente vai ver um exemplo claro. A Apple. Hoje, quando você compra um produto da Apple, ele é fabricado na China. E você consome esse produto aqui. Como ele chega até a sua casa? Ele é fabricado lá, é transferido para um centro de distribuição aqui no Brasil e, consequentemente, depois é encaminhado até um centro consumidor. Esse centro consumidor, normalmente uma loja de varejo, que você vai até essa loja de varejo comprar o seu produto. Finalmente, o produto é entregue ou não na sua casa. Depende do tipo, da modalidade, do segmento que você está tratando. Depois, mais à frente, a gente vai ver um exemplo mais claro disso. Então, esse fluxo do material, desde a sua origem básica, uma commodity, minério, até a entrega de um produto final acabado, a gente vai ver a logística trabalhando em todas essas áreas. O que a logística faz, basicamente? Ela cuida de 3 áreas. Ela cuida de estoques, ou seja, qual é o nível necessário de estoques em cada um desses elos, o transporte, como transportar e como fazer com que esse produto mova nessa cadeia, e por último a localização, que nada mais é, segundo Balu, a forma com que a gente vai encontrar de fazer a distribuição e o nível de estoque na maneira mais econômica. Bom, além do fluxo então de materiais que a gente tem numa cadeia logística, a gente também lida com fluxos de informações. Hoje isso é mais nítido ainda com o e-commerce. Hoje a gente entra num site da internet, compra um produto e através desse pedido desse produto, a gente vai ver a cadeia logística fazendo o mesmo trabalho. Então, antigamente também já existiam sistemas informatizados para se fazer esses processos. Aqui eu dou exemplos de algumas empresas ou de alguns sistemas de informação nessa área. Então a gente vai de sistemas de ERPs integrados, como SAP, Oracle, BAN, ou até mesmo TMS ou WMS, que são utilizados para se fazer o controle desses processos. Então, a logística ela vai trabalhar com essas 2 variáveis. Uma, o fluxo físico do produto. Então, mesmo com todo o avanço da tecnologia hoje, a gente, quando compra um produto, a gente não quer simplesmente um certificado desse produto. Se eu comprei uma geladeira como um exemplo, eu quero receber minha geladeira em casa e não um certificado da geladeira falando que eu comprei uma. Não é isso, eu não comprei ela por isso. E também o caso das informações, que é desde da questão fiscal, né, que é obrigatório a gente ter uma nota fiscal, todo um controle tributário, até mesmo um planejamento de produção da indústria, um planejamento de produção desse fornecedor primário ou secundário. Então a gente vê que a logística ela vai ser transversal e vai trabalhar com todas as áreas funcionais de uma empresa. Ok? Então, tanto na prática quanto na teoria, a gente vai ver que a logística, então, ela é uma base para que sejam feitos todos os processos que a gente tem em uma empresa, em um processo, em um fluxo comercial. Bom, para a gente estruturar, então, qual que é a definição de logística? Logística, então, é o processo de planejamento, implementação e controle da eficiência do quê? Dos custos efetivos de fluxos de estoque de matéria-prima. Por que falar de custo? Hoje em dia, a gente vai ver que os produtos eles tendem a se tornar commodities. O que é isso? Os produtos tendem a se tornar similares. Tem várias formas de diferenciar um produto.
mas nem sempre eu consigo fazê-lo. Portanto, quando a gente tem produtos que são similares, o consumidor tende a comprá-los de acordo com o preço que ele tem no seu mercado. Portanto, cada dia que passa, o consumidor quer quer comprar um produto com um preço inferior que tenha a mesma especificação técnica de um outro. Traduzindo isso, hoje quando eu vou comprar uma TV, me importa muito mais se ela é de LED ou LCD e não mais quais são os componentes que a compõem, porque esses já são padronizados. Portanto, por que falar de custo? Porque o menor custo possível de logística trará uma diferenciação nesse preço final que o consumidor vai comprar. Então, logística hoje é reduzir os custos desse fluxo físico dos materiais para que chegue ao consumidor cada vez a um custo menor. Porque tem uma outra coisa, o consumidor nem sempre quer saber qual foi o custo logístico daquele produto. Quando você recebe um produto na sua casa, você não quer saber quanto custou a logística daquele produto. A logística ela tem esse pequeno problema, ou esse desafio. Você não quer saber quanto é que ela vale. Quando ela não acontece, você vê o que ela significa. Então, se você encomendou um produto e ele não chegou na sua casa, você tem um problema. Porque você queria o seu produto naquela hora, naquele dia. Se ele não chegou, eu atribuo um custo muito elevado à logística. Então, além então do custo de matéria-prima, do custo do estoque circulante, que é o custo de quê? O que é esse estoque circulante? Não sei se vocês já viram, mas no final do ano, as indústrias, principalmente nos Estados Unidos, no Brasil alguns segmentos já nos dão essas informações, mas nos Estados Unidos se mede o desempenho da economia do próximo ano pelos indicadores de formação de estoque do ano antecessor. Porque com isso a gente vê se a economia ela está propensa a crescer ou não. Então, se eu tenho altos níveis de estoque, significa que houve uma retração de mercado. Com isso, a gente tem um problema para o próximo ano. Então, controlar esse nível de estoque significa aumentar ou não o custo daquele produto no mercado. Por quê? Um sinônimo de estoque é dinheiro. Estoque é dinheiro. Então, se eu deixo o dinheiro parado à toa, significa que eu estou perdendo dinheiro. Ok? Então, da mercadoria circulante, do produto acabado e o controle das informações, como eu mesmo disse. Então, é necessário um fluxo de informação para saber o que o cliente quer, quando ele quer e como ele quer. Então, a logística vai trabalhar com o meio físico e com as informações necessárias para fazer o processo funcionar. Isso tudo cuidando desde a origem, como eu mostrei no fornecedor secundário, até o consumidor final. Buscando o quê? Buscando atender os requisitos do cliente. Requisitos do cliente entende-se hoje custo, menor custo possível, na hora que o cliente quer, quando o cliente, aonde o cliente quer, então, quando e onde o cliente quer. Hoje em dia, de novo com o e-commerce, a gente vê que eu quero um produto na minha casa. Antigamente bastava levar até uma loja no shopping ou um centro comercial numa cidade. Hoje não. Hoje, muitos produtos você tem que entregar na sua casa. Bom, uma outra definição para a gente poder tangibilizar o que a logística vai fazer para as empresas é o caso, a definição do Bowersox. Bowersox diz, logística é um esforço integrado com o objetivo de ajudar a criar valor para o cliente, pelo menor custo possível. Existe para satisfazer as necessidades dos clientes, facilitando as operações relevantes de produção e de marketing. O que ele quer dizer? Aqui eu coloco um exemplo da Domino's Pizza. Por que tratar esse exemplo? Hoje em dia, quando a gente fala de entrega de pizza em casa, já é algo antigo. Pois quando isso foi criado, e foi criado pela Domino's, ela criou valor. Com o quê? Com logística. Por quê? Ou o consumidor ia até uma pizzaria, um restaurante, para consumir uma pizza, ou ele não consumia. O que a Domino's viu? Além de entregar o produto na casa do consumidor, ela viu que era um fator condicionante a questão do tempo. Então não adianta entregar uma pizza com 2, 3 horas, sendo que o consumo é muito rápido. Então, o que ela criou como diferencial para o seu produto? Porque olha só que interessante. Como diferenciar uma pizza?
o que uma empresa pode fazer que a outra não possa? Nada. São componentes, elas não produzem esses componentes. Então, o que elas fizeram? Para poder criar um diferencial competitivo a esse produto, a Domino's começou a entregar em casa e com o compromisso que essa entrega seria feita em até 30 minutos. Isto revolucionou o mercado. Revolucionou tanto para o consumidor quanto para as empresas que trabalhavam nesse segmento. Então, eu consegui agregar valor a um produto com logística, porque eu entrego ele na sua casa em um curto tempo. Imagina, eu vou fazer previsão de consumo de pizza, cheguei em casa, estou com fome ou não estou? Aí eu espero 3 horas para uma pizza chegar na minha casa, a fome já passou, né? Então, a gente vê que isso é um fator condicionante e importante para que as empresas possam criar um diferencial competitivo. Além da pizza, a gente tem vários outros exemplos que vão criar valor, por exemplo. Aqui eu dei um exemplo de marketing, vou dar um exemplo de produção. O Just-in-Time, ou o sistema JIT. O que foi o sistema JIT? Quando a Toyota decidiu implementar o sistema Toyota de produção, o que ela fez? Ela descobriu que a formação de grandes níveis de estoque afetava a qualidade do produto. Por que isso? Se eu tenho lá, eu estou fazendo um carro e tenho muitos componentes à disposição. Imagina, estou pegando um componente para montar no carro. Ao montar esse componente, eu deixo ele cair no chão. Se eu tenho muitos à minha disposição, qual que é a tendência? Coloco esse de lado, vou lá, pego um outro, monto o componente correto e a vida continua. Só que ela considerava aquele produto danificado como um produto bom e ela não pedia ressuprimento. Com isso, uma hora, quem não viu esse componente caindo no chão, vai lá e monta esse componente e gera um problema de qualidade no produto. Então, a Toyota identifica que o JIT, como muitos acham que é um diferencial porque reduz estoque, esse o objetivo dele, não é esse o objetivo dele, esse é o meio do Just-in-Time. É reduzir estoques para quê? Para otimizar o processo, para melhorar a qualidade, para reduzir custos. Porque quando eu controlo efetivamente o que eu tenho à minha disposição e trato esse componente com todo o carinho ou cuidado que deve ser tratado, eu consigo reduzir meu custo de reparação, de manutenção, todos os custos que são infinitamente superiores. O que vocês acham que é mais barato? Recuperar um carro na montadora ou recuperar quando depois ele está com você? Para eu recuperar um carro quando está contigo, eu tenho que pegar esse carro, levar uma concessionária, fazer um recall, fazer toda uma logística para poder trabalhar em cima daquele componente defeituoso. Então, infinitamente mais barato fazer isso lá na origem. Então, com isso, ela reduz e melhora a qualidade dos seus produtos. Então, ela se torna referência nesse setor. E se torna referência, inclusive, tendo a maior margem de contribuição por veículo produzido. Por quê? Porque ela reduz os custos dos processos não otimizados, dos processos ineficientes. Aqui, para a gente também, para ajudar nessa comparação do que é a logística, o que a logística é importante em cada tipo de produto, a gente tem que considerar que a gente tem diversos segmentos. E há algo que a gente precisa entender. A logística é importante ou não em todos os produtos? Bom, ela vai ou não criar valor dependendo do segmento que esse produto estiver. Vou começar com esse exemplo aqui. Aqui a gente vê uma água mineral de 20 litros. Uma água mineral de 20 litros, ela custa aí, em média, R$6 o galão. Algumas regiões 5, outras regiões 7, vai variar, mas em torno de R$6. Qual é o esforço logístico para se ter uma água na sua casa? Primeiro, o tempo de entrega. Ele é de 30 a 60 minutos com marcação de horário. Porque hoje os consumidores, para deixar, quando o prédio deixa, ele tem que marcar um horário e esse distribuidor de água tem que cumprir esse horário. Então imaginem que existe um prazo curto e tem que ser cumprido. Como é o processo de entrega? Eu costumo dizer que a logística da água mineral é a logística de referência para qualquer setor. Por quê? Ele é um produto em que a logística cria valor direto. É mais do que a pizza. Porque a pizza a gente ainda pode discutir o gosto. E da água? Não temos como discutir o gosto da água. Primeiro, porque ele não existe. Então, o que acontece? A diferenciação desse produto vai ser na sua entrega, dentro da residência, onde a gente vai ver que o entregador ele vai ter que ser uma pessoa bem vestida, educada, atenciosa. Ou
seja, um alto grau de exigência desse funcionário. Ele vai ter que fazer a limpeza do produto, né? Normalmente, ele chega, em algumas regiões do Brasil, inclusive eles levam o álcool e o pano já para fazer essa limpeza. Ele tem que tirar o galão velho, substituir pelo novo, tirar aquele lacre, que é chatíssimo, que poucas pessoas sabem abrir, eu mesmo já me cortei, e colocar essa água no bebedouro. Depois ele pega o galão velho, desce e vai embora. Isso tudo pelo grande valor de R$6. Vamos comparar agora se eu pego uma TV de LED, onde o valor de mercado é de R$3.000. Vocês devem perguntar, a logística da TV de LED é mais complexa? Ela tem um custo maior do que a da água mineral? Não, ela é mais simples do que a da água mineral. Por quê? Porque como não é um produto tão commodity como água, a gente não compra esse produto simplesmente pela logística. O maior valor desse produto vai estar na sua marca, na sua tecnologia, no seu diferencial competitivo. Então, tem outras variáveis que vão agregar valor a esse produto. O que a logística agrega e o quanto o cliente exige desse produto ou da logística desse produto? Bom, tempo de entrega. Raramente, com grandes exceções, você vai sair de uma loja com esse produto na mão. Primeiro, se a gente estiver falando de uma TV de LCD ou de LED de 50 polegadas, ela não cabe na maior parte dos carros. Eu não sei se algum de vocês já tentou fazer isso, mas se tentou, viu que é um problema. Então você nem sequer consegue. Você vai ter que deixar esse produto na loja para ele ser entregue. Quando deixamos, ou isso na maior parte das vezes vai ocorrer, você vai receber um agendamento. E esse agendamento, não acho que você vai pedir para ser entregue em 30 minutos, porque não vai. Esse agendamento vai ser feito para o dia seguinte, então por isso eu considero 2 dias, a 7 dias. Por quê? Você estará na sua casa no horário comercial? Eu, pelo menos, durante a semana, nunca. Então, se eu comprar uma TV hoje, ela vai ter que ser entregue no sábado. E eu vou tentar agendar no sábado. Então, esse produto será entregue de 2 a 7 dias em horário comercial. Não há uma abertura. Ninguém vai entregar uma TV para você fora do horário. Coisa que já acontece com a água. Como é que é o processo de entrega desse produto? Ele é levado dentro da sua residência. Normalmente, sim. Só que acabou o processo. É entregue na sua residência, o responsável por retirar e instalar é você. Não é a empresa que entregou. Não é igual à água mineral. Então a gente já nota que, mas espera aí, um produto mais caro tem uma logística pior do que um produto mais barato? Não é que seja melhor ou pior. A logística nesse produto cria um diferencial para ele ou não? O mercado já exige isso? O que a gente tem que observar é que a logística, como é um serviço, ela cria um diferencial ao produto. E é uma criação de diferencial que requer um investimento de desenvolvimento menor. Por isso que na água ela é tão desenvolvida e na TV ela não é. Por quê? As empresas nesse setor investem no desenvolvimento do produto e não no único desenvolvimento da logística. Só para complementar essa linha de raciocínio da complexidade da logística. Vamos pegar um automóvel. Aqui eu coloco um modelo que está em moda hoje, onde as pessoas esperam até 50 dias para recebê-lo. Mas espera aí. Um automóvel que custa R$53.000, eu espero 50 dias? Cadê a logística desse produto? Gente, a resposta não é cadê a logística desse produto e por que não tem uma logística melhor. Existe o seguinte, por que as pessoas esperam esse produto até 50 dias? Não é porque ele tem uma boa ou uma logística ruim. É porque ele é um produto desejado. Como produto desejado, os clientes aceitam esperar mais por ele. Podemos dar um exemplo, por exemplo, Ferrari. Quanto tempo vocês acham que demoraria para vocês receberem uma Ferrari em casa? Bom, corrigindo, não é na sua casa, na concessionária. Você vai esperar, em média, 1 ano. 1 ano para receber esse produto na sua casa. Isso se a Ferrari aprovar a sua ficha. O que é aprovar a sua ficha? Você acabou de ganhar na Mega Sena o prêmio da virada, R$100 milhões. Mas você não tem o perfil que a Ferrari entende que você possa comprar uma Ferrari, você não vai comprar uma Ferrari.
Então notem que a gente está discutindo outro valor de produto. Bom, voltando ao nosso caso aqui dos mortais. Ah, aí vocês me falam, poxa, mas ele está falando de um produto que custa 50 mil. Não, não, posso falar de produtos populares. Temos, por exemplo, agora um carro lançado pela própria Fiat, o Uno, um novo Uno. As pessoas estão esperando até 50 dias por ele. E esse produto vai custar de 25 a 30 mil reais. Então não é só o produto mais caro que vai ter esse tempo de espera. É o produto que a gente deseja. Várias pessoas agora, estamos em 2011, no final de 2010, queriam comprar o seu iPhone. Não compravam. Por quê? Porque não tinha. Então, não é o valor em si, mas sim o diferencial que esse produto tem no mercado. Bom, então esse produto, vamos esperar até 50 dias. E como é que é a logística dele? Como eu disse, a Ferrari você recebe em casa, você acha que esse você vai receber em casa? Não. Você vai ter que ir até uma concessionária. Você vai lá retirar o produto. Aí você pergunta, por que o produto desse valor não é entregue na minha casa? Porque não depende só, a logística poderia agregar esse valor. Mas quais são os valores que ela poderia tirar desse produto? Imaginemos, você vai receber seu carro na sua casa, branco como esse. Aí o dia está chovendo. Eu saio com esse carro de uma concessionária para levar na sua casa. Está chovendo, lama, barro, passo uma poça, sujo o carro inteiro de lama. Como entrego ele na sua casa? Ah, então eu vou ter que montar um sistema de lavagem antes de te entregar. Porque você não quer um carro novo sujo de lama. Você quer um carro novo limpo. Então olha que interessante. O problema que poderia ser gerado pela entrega desse veículo na sua casa não permite, ou até o momento, não é um valor que seria percebido pelo cliente. A gente poderia tirar valor desse produto. Então, por isso que ele não é feito. Algumas companhias no setor de televisões, elas têm implementado, de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, elas têm implementado a instalação em casa. Qual que é o problema da instalação em casa? Exatamente esse. Se o técnico danificar alguma coisa no produto, você atribui isso à marca. E aí a gente pode tirar valor e não agregar valor. Então, além de se preocupar com menor custo, a gente também tem que se preocupar com a permanência daquele produto no mercado. Então, por isso que a gente vai ver que produtos de alto valor ou produtos que têm um diferencial, a gente não aplica logística. Por quê? Para aplicar logística, a gente tem que tomar um cuidado muito grande para a gente, ao invés de dar valor a esse produto, a gente retirar valor desse produto. Tá? Então, por isso que a gente vê que o cliente vai buscar o produto nesses casos. Bom, para a gente quase finalizar, vamos falar um pouquinho da evolução da logística. Bom, além da gente ter visto, então, que ela cria valor tanto no processo produtivo quanto no comercial de marketing, a gente vai ver que a logística ela passou por um processo de evolução. O que são esses processos? Bom, a logística ela começa, por isso que lá no início eu falei que logística, muita gente confunde logística com transportes. Por quê? Porque a primeira atividade de logística mais destacada pelas empresas era realmente o transporte. Os transportes. Por quê? Quando a gente fala, é nítido a necessidade de mover as coisas até um ponto de consumo. Então, minério até a empresa siderúrgica, da siderúrgica até a empresa industrial que transforma em geladeira, até um centro de distribuição, até a sua casa. Isso é nítido. Então, a primeira atividade logística com grande peso é a área de transportes. Bom, depois da década de 70, com a crise do petróleo, a gente vai ver uma grande preocupação não só na área de transportes, mas também no processo de compras, ou seja, de estoques, porque formar estoques, as empresas começaram a quantificar e ver que podiam diminuir o custo de um produto, reduzindo o seu nível de estoque. Então, a logística avança por essa concepção de preocupar com a entrada de produtos, os seus estoques, a sua transformação, como eram transformados, porque o que ela viu? Não adianta também comprar pouco e parar meu processo produtivo. Imagina, eu tenho uma fábrica com 100 pessoas, falta a matéria-prima, eu deixo 100 pessoas de braços cruzados, aguardando uma nova matéria-prima? Então, esse pode ser um custo muito grande. E, óbvio, a integração com o transporte. Então, a logística, a gente começa a pensar em logística integrada, onde eu coloco estoques, produção e entrega juntos. Meio óbvio, mas foi uma evolução e as empresas custaram. Só para vocês terem ideia, nos países desenvolvidos ou do primeiro mundo, isso acontece na década de 80, essa integração.
No Brasil, essa integração só começa a partir da década de 90. Okay? Então, as empresas ainda não tinham de forma estruturada. O que também ajuda o Brasil não ter entrado isso antes, não é porque a gente é ruim, porque no Brasil tinha inflação. Fazer estoques no Brasil era muito bom. Bom, após, então, a integração da logística, a gente vê uma maior amplitude na importância ou na funcionalidade, que é no pós-vendas, que é exatamente no trocar um produto, ou tratar ou ajudar a fazer o atendimento ao consumidor, porque isso é importante. Hoje a gente compra um automóvel, uma TV pela sua garantia, né? A gente criou o hábito de comprar um produto quando ele tem uma garantia, né? A gente pode usá-lo e ele vai continuar sendo usado durante um período. Então precisamos fazer a logística disso, de atendimento, de pós-vendas, e desde a sua concepção. Por que desde a sua concepção? É o que eu brinco. A gente, se dependesse de quem trabalha na área de logística, o ovo não era oval, era quadrado. Porque imagina o trabalho que dá fazer toda a logística do ovo. Só que eu não consigo mudar o jeito do ovo. Mas, por que eu não posso fazer com um produto que está sendo desenvolvido ter a logística mais barata? Ou seja, não mexo no seu apelo comercial, mas mexo aonde a logística vai criar ou não valor. Por quê? Se o produto for difícil de ser transportado, de ser armazenado, ele vai ter um custo maior. E aí, muitas vezes, o mercado não permite isso. Então, a logística desde a concepção do produto. Por último, a gente tem a integração, ou o que a gente chama de logística total. O que entra? Entra o aspecto da logística reversa, ou a importância da sustentabilidade dos processos. Então, aqui a gente vai ver a questão da gestão ambiental entrando e sendo uma variável importante para se fazer logística. Hoje as empresas não pensam mais em só fazer logística no menor custo, mas vai ser a mesma coisa lá da gestão ambiental. A gente vai pensar em fazer logística com a variável econômica, com a variável social, ou seja, como a gente não afeta, e com a variável sustentável. Ou seja, será que eu estou utilizando a melhor matéria-prima, ou os melhores componentes, ou o combustível correto, ou o modal correto de logística para fazermos essa cadeia funcionar? Falei aqui de modal. Por que de modal é importante? A gente vê o Brasil muito deficiente nisso. O Brasil tem um problema sério, a gente só pode usar o modal rodoviário, caminhão, ou o modal aéreo. A gente usa muito pouco o ferroviário e o marítimo. Ambientalmente falando, esses modais nos trazem um grande diferencial. Por quê? Porque eles poluem menos. Então, a gente vê que a logística ela pode sim, ainda tem muito espaço para a gente trabalhar, porque essa variável ainda é nova. Essa daqui só entrou depois, depois do ano de 2000. A gente não falava disso. Né? Então, se a gente pegar depois da Eco 92 no Brasil, depois disso é que a gente trata essa variável dentro da logística. Então, é uma área ainda de muita aplicação. Óbvio que quando a gente pensa em integração total, então a gente vê e consegue responder. Então, a logística, ela não pode, não será nunca tratada como uma coisa óbvia, porque os produtos têm um ciclo de vida e mesmo um produto que hoje tem um grande diferencial, amanhã, no seu fim do ciclo de vida, lá do ciclo de marketing, a gente vai ver que ele vai precisar ter um menor custo logístico para ele continuar vivo no mercado. Porque até a minha empresa, ou até ser desenvolvido um outro produto que não precise de tanto diferencial logístico. Só que a gente sabe, de novo, para a gente concluir, que a logística, então, ela pode ajudar a sua empresa a continuar no mercado, mantendo a rentabilidade. Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês a entender um pouco do que é a logística, do quão importante ela é para o mercado e para vocês amanhã. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau.